O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 9 de maio de 2026, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque hoje é sábado. E sábado é dia daquela feijoada com aquela réstia mágica de coentro por cima e com uma deliciosa geladinha para acompanhar. E atenção, amanhã, dia das mães, o Naldo terá um cardápio especial com o famoso espetão do Naldo. Pô, mamá, o espetão do Naldo ainda está de pé? Está, com muita dificuldade, mas ainda está. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não o tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao estudo deste livro aqui. A história original Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo. Uma mensagem espiritual do escritor japonês Ryonosuke Akutagawa, que foi trazida através do mestre Ryuho Okawa. E hoje vamos dar sequência à Shambhala, no caso, a Shambhala etérica, a egrégora de Shambhala. E, mais especificamente, é um conceito que é o karma, sim, o tal do karma, que é muito mal entendido. E, por exemplo, eu não gosto muito da forma como os espíritas tratam esse conceito, porque dá a impressão que a Terra é uma colônia penal de almas. E a gente tem que entender que o karma é muito mais abrangente. É uma desobediência à lei, pode ser uma desobediência à lei, uma ruptura com a lei, no caso da quem segue a linha judaico-cristã islâmica, uma ruptura com o Deus hebreu. Pode ser um débito que alguma pessoa tenha com outra, com o mal, que ela fez a outra, por exemplo, impedindo que a outra concluísse a sua missão. Sim, pode ser. Pode ser uma missão que foi executada de forma torta, que deixou pontas soltas, também pode ser. Eu vou usar uma figura de linguagem aqui, que o pessoal vai ficar louco da vida aí comigo, mas quem já acompanha o programa, principalmente, quem está chegando agora não vai ligar muito, que é a famosa questão do Simão Sirineu. Eu digo sempre, imagina se o Simão Sirineu, por alguma razão, larga aquela cruz e o Cristo morre antes de subir ao Gólgota. Imagina o problema que esse cidadão teria arranjado para a humanidade como um todo e para ele especificamente. Como é que ele ia ressarcir a humanidade desta falta? Pensa nisso.
Mas eu vou entrar um pouco mais aqui vou entrar no texto logo de uma vez, e a gente conversaremos mais na sequência. Porque esse é um assunto que deixa muita gente de orelha em pé. No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, há a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, o qual disse que quase 100 anos atrás nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida. Então pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. Durante a mensagem, Akutagawa fala que Shambhala reúne eremitas, mas sua função mais proeminente é a de administrar todo o sistema de reencarnação no mundo terreno, de humanos, animais e plantas. Sim, gente, humanos, animais e plantas. É interessante que de tempos em tempos aí aparece aí na National Geographic, animal considerado extinto ressurge. Foi encontrado um animal que até então era tido como extinto. Ou plantas que se supunha não existirem mais, reaparecem. Reaparecem assim do nada? Nada, é mágica? Não, gente. Isso envolve o quê? Missão, reparação kármica, sim. Cinemateca do Mamá. Cinemateca do Mamá. Eu vou recomendar um filme para vocês aqui. Assistam Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Muitas vezes, eu digo sempre, a informação nos é passada de forma cifrada por meio do quê? Por meio do cinema. Cinema, nós estamos conversando muito de cinema de uns tempos para cá, cinema que é a ferramenta de engenharia social mais eficiente que existe. Temos duas, o sexo e o cinema. Elas vão trocando de posição, mas a que predomina é o cinema, porque o cinema acaba englobando o sexo, e o sexo não engloba o cinema. Mas vamos entender isso. Essas coisas, plantas, animais, não ressurgem de tempos em tempos gratuitamente, como eles não entraram em extinção gratuitamente, ok? Vamos avançar um pouquinho. No site Summit Lighthouse, publicado foi o artigo alcunhado de O Tabuleiro Kármico, que, segundo consta no rodapé do mesmo, foi retirado do livro O Caminho para a Sua Ascensão, redescobrindo o propósito último da vida, cuja autora é Anice Butt. Lendo-se que o Conselho Kármico ou Tabuleiro Kármico são 8 seres cósmicos da grande fraternidade branca, escolhidos por Deus para atuarem como um grupo e administrar a justiça neste sistema de mundos, o multiverso em que estamos. Esse conselho kármico ele não cuida só da Terra, só do planeta Terra. Dentro desse multiverso em que nós estamos, eles atuam em todos os planetas igualmente. Eles atuam porque eles escolhem, eles trocam, usa-se o termo tabuleiro kármico. Você imagina um tabuleiro de xadrez. Eles fazem a movimentação das peças dentro da necessidade da busca de um equilíbrio cósmico. Visto que, por sua grande misericórdia, Deus ungiu o Conselho Kármico para atuar como mediador entre a perfeição da lei e a imperfeição daqueles que se afastaram do estado de graça. Sim, a lei é um princípio. A partir da lei nós vamos moldando a nossa vida, nós vamos... não sei se já viram aquelas tecelãs que vão construindo malhas, tudo que elas vão mudando, ela cria uma imagem dentro daquela malha, ela cria forma, desenhos. Nossa vida é assim, nossa vida é uma obra aberta que nós vamos moldando, nós somos como artistas que vamos interpretando
a realidade dentro da nossa existência. Por isso que eu falo sempre, você quer ter um final feliz? Está nas suas mãos, meu. Final feliz seu não depende de Deus, não depende de outra pessoa, não depende do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu cônjuge, da sua mulher, da sua amante, não depende, mas depende só de você. Cada um de nós nós temos a nossa vida como uma obra aberta para nós darmos um desfecho a ela, legal ou não. Às vezes, como eu falo, toda regra tem sua exceção. Nós somos atrapalhados. E aí que surge, falou, o resgate kármico, um débito kármico, uma pessoa mata a outra antes da pessoa executar a missão dela, ou no momento em que ela está dando um desfecho favorável à vida dela. Tal como aconteceu com John Lennon, por exemplo. Isso vai ter que ter uma reparação, gente. Reparação por quê? Porque gerou desequilíbrio. Todavia, eles servem no nível do eu Cristo da humanidade. Quando eu falo eu Cristo, ele fala no sentido de ungido, de alguém que é capaz de guiar as outras em função da sua luz, pesando diariamente o equilíbrio do uso da energia pela humanidade acima e abaixo. Nota, para o melhor entendimento sobre esse conceito de acima e abaixo, assista ao programa Verdade Alienígenas. UFOs captados por câmeras, a paisagem de Marte, cujo link está na descrição. Ademais, eles são a Suprema Corte do nosso sistema solar. Ele dá, em parte, sistema solar, não é só o sistema solar terrestre. É todo o multiverso em que nós estamos. Ok, gente? Sendo que eles são, primeiro, grande divino diretor, representante do primeiro raio, o azul. Segundo, deusa da liberdade, do segundo raio, o amarelo. Terceiro, mestre ascensa lei de nada, do terceiro raio, o rosa. Quarto, Elohim, ciclopeia, conhecido também como vista, do quarto raio, o branco. Quinto, Palas Atena, a deusa da verdade, do quinto raio, o verde. Sexto, Portia, deusa da justiça, do sexto raio, roxo e dourado. Sétimo, Kuan Yin, a deusa da misericórdia, do sétimo raio, o violeta. Oitavo, Vairochana, que incorpora a sabedoria de todos os Budas. Sim, ele seria o canalizador final de todas essas energias se unem para atuar. Ok? Quando você fala todos os Budas, Buda, a palavra Buda significa iluminado, ou seja, é alguém por meio do qual passa o Logos divino, a intenção de Deus. Doravante, o Conselho Kármico determina quando, quem, como e onde irá reencarnar, com qual família, e qual é o incremento de karma que você precisará para se equilibrar nesta vida. A pessoa não vem de qualquer jeito. Ela vem com as ferramentas certas. São eles que dão dispensas, alocações de energia. Se você se mostrar mais do que disposto a servir, mais do que disposto a equilibrar seu karma. E eles podem aumentar uma quantidade de luz ou podem tirar de você se você estiver desperdiçando suas energias. Aqui é um ponto interessante. Não sei se vocês já viram pessoas bem-sucedidas na vida. Parece que a pessoa é um Midas. Tem até a lenda do Midas. O Midas é aquele que onde ele encosta vira ouro. Por quê? Porque essas pessoas estão cumprindo a sua missão com pompas e circunstância. Sim, elas estão cumprindo plenamente, com uma eficiência fantástica. E aí o que o Conselho Kármico faz? Dá mais ferramenta para essa pessoa, mais ferramenta energética. Aí você pode ver, parece que essa pessoa, tudo que ela faz dá dinheiro. Ela encontra uma outra pessoa, vai casar, o cara vai casar com a mulher com o cara, o outro é milionário, o outro é mais podre de rico ainda. Os filhos são
fontes infindáveis de prosperidade. Essa pessoa monta um grupo para trabalhar com ela, esse grupo quase de iluminados. E aí o outro, parece que onde o outro encosta, não dá certo. Parece que o cara nasceu para se estrepar. Por quê? Porque ele está fazendo mau uso das ferramentas energéticas dele. Ele está gerando desequilíbrio. Então o que eles fazem? Eles vão tirando também ferramenta energética do cidadão a fim de que ele não complique as coisas por aqui. Porque enquanto de um lado o outro está fazendo maravilhas, isso aqui é uma desgraça. Isso aqui é uma personificação da desgraça. Que a pessoa, você pergunta para que é que nasceu? Para que é que nasce uma porra dessa? Gente. Todavia, as ações deles, Conselho Kármico, as ações deles determinam a liberação de luz para o planeta e eles são totalmente responsáveis pelas horas do nascimento, da morte e pela liberação cíclica de karma, que vem deles através do seu santo Eu Cristo. Pois os senhores do karma julgam os ciclos do karma individual, de grupo, karma nacional e karma mundial. Nota, esse negócio de terceirização da culpa não adianta, já que o papo de que estou cumprindo ordens ou sou vítima da sociedade não limpa a barra de ninguém. Sim, os senhores do karma julgam os ciclos do karma individual, karma de grupo, karma nacional e karma mundial, sempre buscando aplicar a lei de uma forma que dê às pessoas a melhor oportunidade de progredir espiritualmente. Sim, sempre buscando aplicar a lei de uma forma que dê às pessoas, a cada um de nós, a oportunidade de progredir espiritualmente. Sim, se a pessoa não sente que ela não é uma pessoa engraçada, vamos usar o termo engraçado. Engraçada é uma pessoa cheia de graça, uma pessoa que leva felicidade às outras, ou seja, ela mostra uma direção para as outras, ela não está progredindo espiritualmente. Quando os senhores kármicos liberam uma espiral de karma para o planeta, todo o reino da natureza participa de sua descida e sempre segue a lei dos ciclos. Sim, a história segue em ciclos. E toda vida que vem para esse plano temporal, ela movimenta todo este multiverso. Se fala equilíbrio cósmico. Por isso que nós, místicos, nós temos função, só uma função de combater, por exemplo, excrescências como o aborto. Você imagina o mal que o aborto não faz para esse plano aqui. Ah, mamá, mas pô, às vezes a mulher sofre uma violência, tal. Realmente, eu concordo, mas ela será ressarcida disso. Eu não penso que esse negócio vai ser gratuito, não. Ela vai ser ressarcida desse mal. E ela não pode praticar um mal maior, que é jogar a culpa nas costas do inocente. Jamais. Uma vez eu estava discutindo com um paspalho aí, e eu começamos a falar de diminuição da idade criminal, daqui a pouco os nossos fetos vão estar sendo condenados. Não, daqui a pouco não, eles já são condenados. Existe pena de morte para feto, que se chama aborto. Ok? Ademais, antes de nascer, você participa de uma revisão perante o Conselho Kármico. E lá você recebe seus papéis e sua tarefa, sua missão, dizendo o que você deve fazer nesta vida. Todavia, é tão preciso que diz que em que idade você irá encontrar fulano com quem tem uma dívida kármica, ou seja, tem o ponto certo, e em que momento, em que situação fará isso, fará aquilo. Quando as oportunidades de graça aparecerão. E você sabe disso do fundo da sua alma. Assim, você tem uma intuição. A intuição é como eu vou falar, tem um termo que eu uso sempre. Intuição é uma certeza sem lógica. Eu não sei porquê, mas eu sei o que é.
Eu não sei porque eu tenho que ir para aquele caminho, mas algo me diz que é para lá. São as tendências, é a vocação que nós temos. Por isso muitas pessoas, eu conheço muita gente que está aí na vida e não, porra, cara, eu sou infeliz, cara. Eu não estou no trabalho certo, eu não estou no emprego certo. O que está acontecendo? Eu falo, você não está seguindo a sua vocação. Eu falo sempre isso. Eu diariamente, antigamente fazia mais quando estava em Santos, mas eu atendia muita gente lá no bar do Nau. Depois que eu deixei de ser monge, eu continuei atendendo gente, porque as pessoas querem conversar comigo. E o que eu digo para elas sempre? Você tem que ir atrás da sua vocação. Ô, mamá, como é que eu descubro a minha vocação? É simples, cara. É mais simples do que andar para frente. Você pega. Tem um filme que chama Alta Fidelidade. Não sei se vocês assistiram esse filme. Cinemateca do Mamá, hoje tá bom. Sábado, hein, meu? Esse filme tem um personagem que é interpretado pelo John Cusack. E eu vi uma peça aqui sobre esse filme. Antes de ver o filme, chamava Uma Vida Cheia de Sonho e Fúria. É a mesma coisa. Aí quando eu contei para um cara que eu ia na época comprar vinil, ele falou, tem um filme. Aí eu fui assistir. E esse cara, ele trabalha, ele tem uma loja de disco, ele é ligado ao rock e tal. E ele faz uma lista. Os 5 melhores álbuns de rock que existem. Os 5 melhores cantores de rock. Os 5 melhores locais para você ouvir rock. Os 5 melhores. Eu falo, faça uma lista dos 5 melhores, os 5 mais da sua vida. Os 5 locais para os quais eu gostei de viajar. Os 5 locais para os quais eu quero viajar. Os 5 melhores livros que eu li, melhores músicas, mulheres que eu amei. E aí você pode ver, você vai ter uma visão de quem você é, da sua tendência na sua vida. Aí você vai ver. Aí você vai descobrir o caminho porque isso é uma tendência, é uma coisa que faz parte de você, do seu eu, do seu âmago. E muitas vezes a pessoa não reconhece. Eu falei certa vez, eu conheci uma moça uma vez, e ela me dizia que ela era do rock, adora rock. Aí você perguntava, para que disco de rock você tem nenhum? Mas tinha um monte de disco de pagode, de samba. Eu falei, você não gosta de rock. Você gosta, claro, da estética do rock, mas você não é roqueira, você não curte rock. Você não sabe nada de rock. Você já fazia uma mistureba ali, mas tudo bem. Não é o caso, mas você vê, ela não seguia a intuição dela. Ela era uma pessoa, aliás, que demonstrava estar perdida. Uma famosa perdida na vida. Hein? Mas vamos lá. Às vezes você sente que está para acontecer, ou seja, existe a questão intuitiva. Recentemente eu passei por um negócio disso aí, me indicaram, falaram, uma pessoa quer conversar com você, não sei, eu senti intuitivamente que eu deveria conversar com essa pessoa. Também sigo. Isso é questão intuitiva, a gente tem sempre que equilibrar a parte intuitiva com a parte racional. Nós não podemos nem ser 100% racionais e nem 100% intuitivos, tem que ser 50%. Porque, como eu falo sempre, no fim alguém tem que pagar a conta. Vamos lá. Sim, às vezes você sente que está prestes a conhecer alguém que será um problema, ou que está pronto para conhecer alguém ou descobrir algo que vai mudar a sua vida. Algumas pessoas disseram que tiveram visões ou sonhos em que estabeleceram um diálogo com um anjo proveniente dos senhores do karma, que lhes disse que, em certa idade, algo aconteceria com elas e que isso se realizou na data certa, sim, se realizou na data certa. Algumas pessoas, sem dúvida, elas detêm uma capacidade mediúnica e se comunicam com os anjos. Às vezes os senhores do conselho kármico mandam um anjo justamente para auxiliar essa pessoa, para que a coisa avance. Exemplo bíblico, o encontro entre o anjo Gabriel e a Virgem Vestal Maria. Maria era uma feiticeira vestal, médium. O anjo chegou a ela, avisou aquilo que foi combinado. Eu já falei disso nos programas da série O Grande Conflito. Aquilo que foi combinado com o Deus hebreu chegou a hora de ser cumprido. Ou seja, o anjo foi diretamente falar com ela. Chegou o momento. O que ela fez? Aquilo que todo mundo tem que fazer. Como Noé fez. Temos grandes nomes bíblicos.
Moisés, muitos outros. O Mamá aqui também já fez. Larga tudo, velho. E segue a ordem de Deus. Ok? E dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade. Ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester, aí reforçando, amanhã é Dia das Mães. Quem comprou o livro para presentear a velha, eu estarei hoje, lá para 7 horas, no Empório Laura Guiar, se o Bar do Zé, eu estarei lá autografando os livros, ok? Pode levar o livro lá que eu autografo para sua mãe. Aí você chega amanhã para sua velha e fala, ô mãe, eu trouxe o livro aqui do Mamá, um livro autografado pelo Mamá. Garanto que sua mãe vai ficar muito feliz, ficar muito contente. Tanta coisa para você dar para ela de presente, você foi dar um livro do Mamá. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Mãe é mãe. Aí na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Você pode dar também de presente para sua velha. Mas lembrando sempre, só o faça se seu pai tiver outro local para morar. Que se tiver um amante, por exemplo, o amante tá louco para meter o pé na sua mãe e morar com ela. Então, se você dá um curso de exorcismo para sua velha, se seu pai tiver, por exemplo, um amante. E é engraçado que normalmente as mulheres, principalmente amante, não é a famosa teuda e manteuda, essas mulheres elas têm uma cama em casa, eu só tenho cama de solteiro, eu não quero cama de casal, porque eu não quero homem na minha cama. Mas aí quando você vai ver a cama da mulher, a cama não é de solteiro, é a famosa cama de viúva, que ela é um pouquinho maior. Vocês já prestaram atenção? Está perguntando aqui, como é que eu sei disso? Isso não é da sua conta, cara. É cuidar da sua vida, meu. É que eu sei. Mas voltando aqui, aí temos os métodos de arrecadação de fundo por via direta. Ao apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua doação e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E atenção, novidade. Não conta para ninguém. Estamos sendo assistidos agora em Austin, no Texas, sim, em Austin. Velho, o Cuesta Verde é internacional, hein? Na sequência, tem aí o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o link do programa Verdade Alienígena, UFOs captados por câmeras, a paisagem de Marte. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. O grupo do Cuesta no Getter e o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por final dos bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento, Denilson. O grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo. A segunda pessoa da Trindade, no sábado, dia 16 de abril de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 16 de abril de 2026, às 18 horas, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, a segunda pessoa da Trindade. Dito isso, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!